O Conversas Cruzadas aqui na TV Com discute o sistema prisional de Santa Catarina, tendo como base o relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é contestado pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Relatório que aponta problemas graves no nosso sistema prisional. Doutor Takashima, é o seguinte, o pessoal da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB costuma reclamar que o preso recebeu liberdade, preso provisório, ou o preso condenado de uma penitenciária, e aí ele sai muitas vezes, ele não tem uma carteira de identidade, ele não tem um vínculo familiar próximo, ele não tem R$1 na carteira, ele vai fazer o quê? Reclamam da falta da casa do egresso. Como é que funciona hoje? Isso é um fato comum? Melhoramos nesse aspecto? Porque, de repente, o pessoal encara, mas o que eu tenho a ver com isso? Não, mas tem a ver de uma forma pragmática, se esse for o caso, não tem nada a ver com os direitos humanos. Não, é o seguinte, se esse preso ele sair sem era nem beira, ele vai voltar a praticar crime, né? Enfim, qual é a situação hoje? Eu acho que da fala dos colegas no momento demonstra claramente que nós precisamos evoluir tanto na questão, a porta de entrada do sistema prisional, quando falávamos da audiência de custódia, a permanência do cidadão enquanto preso dentro do sistema prisional, mas também nós temos que ter esse outro olhar. A porta de saída também é pragmática e é necessário a evolução nesse sentido. E fica bem claro dentro dessas três situações, antes, durante e depois, e que a questão do sistema prisional não é uma questão única da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, não é uma questão única da Secretaria de Segurança Pública, envolve todos os outros órgãos. Sim. Falávamos da educação, falávamos da saúde, e agora vamos tocar na questão da assistência. Efetivamente, nós temos uma população carcerária, um grande número que realmente não tem um suporte familiar, não tem uma autonomia, uma sustentabilidade com relação à sua saída, do seu retorno ao convívio social. Então, a necessidade de, antes mesmo da concessão de um alvará, de que a gente pudesse ter uma equipe técnica, que a gente pudesse dialogar tanto dentro do sistema prisional quanto fora do sistema para avaliar para onde é que você vai. Nós temos situações de que há a concessão do alvará de soltura e o sujeito mora em outra cidade, outro estado e não tem passagem para esse deslocamento. Já tive em unidades que trabalhei, presos que tiveram o alvará, vieram me pedir para permanecer na unidade durante um tempo até ele conseguir dinheiro, trabalho para Qual é a perspectiva dessa pessoa? Qual é a perspectiva dessa pessoa, né? Não que seja a regra, mas eu acho que são questões que a gente pode evoluir muito. E acredito que não seriam políticas públicas de grande vulto, é mais na verdade, de diálogo entre as diversas esferas. Uma criação de protocolo, de fluxo de atendimento que eu acho que não é difícil, mas precisamos sentar, sim, como sociedade civil, como governamental, para discutir quais são as soluções. O diagnóstico existe, sim, o problema existe. E aí, promotor? Eu acho que o doutor Takashima, ele de alguma forma sintetizou e respondeu aquela pergunta que fizeste para mim a respeito dessa onda de crimes que afetam as pessoas nas ruas, os crimes contra o patrimônio e tudo mais e tal. Por que existe essa realidade? Porque a política histórica nossa com relação à violência, com relação à criminalidade, é o encarceramento. Sim. Quando se fixa como política exclusiva o encarceramento, gera situações como essas. E no meu entendimento, eu pego da palavra do Dr. Takashima, é que a questão da violência e da criminalidade perpassa as mais diversas áreas de convivência humana, seja a médica, seja a habitacional, seja a redução das desigualdades sociais, as questões também de natureza ética, as questões de maior fiscalização, presença de polícia na rua e etc. É um conjunto de fatores que devem estar devidamente interligados, conversando constantemente com esse objetivo de redução da criminalidade, de redução da violência, para evitar
essa política de encarceramento e para evitar situações como essas, que o sujeito, depois de ficar um período excluído da convivência social, não tem nem mesmo como retomar. Ou seja, nós estamos aqui dizendo que o sistema prisional, ele, na verdade, não reeduca, não ressocializa, ele simplesmente tenta cumprir uma tarefa de neutralização do sujeito. Mas eu estava escutando aqui, só para encerrar essa minha passagem, uma declaração de um juiz da execução penal da central de presídios lá de Porto Alegre. Ele estava dizendo da experiência dele de mais de 17 anos, trabalhando diretamente ali, ele dizendo assim, as pessoas ainda têm a ilusão de que exclusivamente prender trará alguma paz social, quando na verdade o sujeito que rouba fora é preso, rouba dentro. Pois é. O sujeito que mata fora, como prática, como atividade e tudo mais, é preso, mata também dentro. Pois é. O sujeito que estupra fora é preso, quando entra é também estuprado. Ou seja, a situação ela vai se reproduzir. Retroalimenta, né? Exatamente. Pois é, promotor, o seguinte, será que a sociedade não se mostra incompetente, doutor Takashima, na medida em que não consegue mudar valores na própria sociedade, no senso comum? Porque quando se fala em implementar aquilo que está na lei, como a senhora disse, o cumprimento da pena é cumprir a decisão da justiça dentro daquilo que consta na lei de execuções penais, ponto. Só que quando a gente fala esse tipo de coisa, passa a ideia para uma imensa maioria da sociedade que lá estão os caras, lá naquele programa de TV, que é o nosso caso, defendendo os bandidos. E eu que fui assaltado aqui e tal, cadê a polícia? Quer dizer, nós não somos incompetentes em, de repente, ilustrar para a sociedade, decodificar para a sociedade o que de fato nós estamos vivenciando, porque, claro, cada um tem o seu ponto de vista, mas passa a ideia, porque quem defende direitos humanos é pessoal de esquerda, o pessoal do PT, não tem nada a ver, não tem nada a ver, é defesa dos valores humanos, da sociedade, né, de todos nós, né? Enfim, será que não cabe ao poder público também decodificar isso para a sociedade, doutor? Eu tenho uma posição, uma ideia muito particular minha, assim, que nós teremos que repensar toda essa ideia da punição. Se for parar para pensar como um administrador, como um contador, o custo de você processar alguém, encarcerar, não seria mais lógico, de repente, dar uma atenção para a vítima com todo esse dinheiro e ressarci-la? Foi subtraída a bicicleta do sujeito. E elas nos cobram isso nos processos das audiências? Exatamente. Sim, é o meu prejuízo, como é que fica? Claro, com certeza, todo esse custo que a gente está tendo, inclusive com material humano, sistema de justiça, estruturas físicas, o cidadão efetivamente que sofreu a violência, na verdade, poderia ter uma atenção muito mais, um olhar de cuidado muito maior. Claro, então, essa discussão da punição, eu acho que a gente não pode esquecer o lado da vítima, o lado do acusado, do réu, mas nós precisamos parar com esse foco de que talvez a punição seja a única solução. Eu acho que é esse sentimento que me fica latente, assim, talvez essa mudança de foco que seja a grande mudança que nós precisamos, tanto dentro de um olhar punitivo, quanto também de todas as pessoas que estão envolvidas na questão do delito. E existem exemplos espalhados pelo mundo a respeito disso, está falando o doutor Takashima. Sim. Às vezes a gente tem como referência os Estados Unidos, mas tem os países nórdicos, por exemplo, e pode citar vários desses países, em que eles trabalharam justamente nessa perspectiva, assim, dando ênfase também às vítimas, dando vamos dizer assim, uma alternativa para aqueles que praticam o primeiro delito, separando exatamente aqueles delitos cometidos com violência e aqueles não cometidos com violência, aqueles em que é preciso também ressarcir. É claro que a questão do ressarcimento com a clientela que nós temos no sistema judiciário, no sistema penal, por exemplo, é muito difícil, porque a grande maioria, mais de 90%, são pobres, desde que nasceram, continuam pobres, vão para a cadeia pobre, saem dali assim, não tem como obter esse ressarcimento. Em alguns países, em razão disso, a obrigação de ressarcir é do próprio Estado.
do próprio Estado com relação à vítima. Então, existem alguns exemplos que poderiam ser seguidos, talvez o olhar seja mais inteligente, ser direcionado a esses países que nos dão alguns exemplos relacionados a isso. Claro que não quer dizer também que o nosso sistema penal, jurídico, não esteja também contribuindo para que o problema seja agravado. Por exemplo, a demora nos julgamentos, né? A demora. Ontem até o Jornal Nacional estava mostrando uma reportagem o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos, embora eles não tenham a melhor solução também, mas só uma diferença com relação àquele que provoca um acidente de trânsito depois de consumir bebida alcoólica. E dizendo que casos aqui, mostrou um caso de uma moça em São Paulo, completamente embriagada, que matou um jovem que estava caminhando na rua em São Paulo. Ok, está há 5, 6 anos em liberdade aguardando julgamento. Bom, nos Estados Unidos o julgamento acontece em até 1 ano, no máximo em 1 ano. E aí a questão de que o motorista ele não é obrigado a fazer o teste do bafômetro, também nos Estados Unidos não é obrigado, mas se houver decisão judicial ele é obrigado a fazer a alcoolemia no sangue. Só que para essa decisão judicial acontecer, lá também atrasa, e até sair da decisão judicial, o efeito do álcool no sangue, enfim, já foi eliminado. Então é uma situação complicada, né? O que a gente percebe, e aí tem que concordar com a vítima, muito cidadão do pequeno comércio que já foi assaltado 10, 15, 20 vezes, e algumas delas pelo mesmo delinquente. E isso que provoca uma irritação, né? Uma sensação de impunidade na sociedade. Nós vamos para o intervalo e até já.